Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje eu estou aqui para responder a seguinte pergunta: o que é a globalização? Vamos lá? Vamos lá. Globalização e suas fases é o nosso assunto de hoje. É um negócio muito simples, tá? Primeira coisa, eu quero que você pare e pense. Você está me assistindo aqui por qual plataforma? Não é o YouTube? O YouTube é uma plataforma brasileira? Não. YouTube é uma plataforma que pertence a uma empresa chamada Google, que é uma empresa americana, portanto, você está me assistindo em uma plataforma americana. Isso aí é um exemplo de globalização. Mas não só isso, tá? Você deve estar me assistindo de um celular, por exemplo. Vamos supor que o seu celular é da Samsung. Samsung é uma marca da Coreia do Sul, ou seja, você está me assistindo de um celular sul-coreano em uma plataforma americana. E pode ser que você esteja me assistindo, por exemplo, em Portugal. Já pensou? Estou internacional, você me assistindo em Portugal, em Angola, em algum outro país de língua portuguesa. Mas mesmo assim, está no Brasil. E aí, beleza, você está passando, está comendo um chocolatinho da Nestlé, né, me assistindo. Esse chocolatinho da Nestlé é um chocolate, uma marca de origem suíça, porque a Nestlé é da Suíça. Ah, beleza, aí você está fazendo uma anotação no seu caderno com uma caneta da Bic. E a Bic é uma marca francesa. Ah, beleza, está ali com o seu videogame ele prontinho para você jogar depois que estiver assistindo. Seu videogame é um PlayStation, que é um videogame da Sony. A Sony é uma empresa japonesa. Ah, beleza. Aí você vai, depois de jogar videogame, vai assistir La Casa de Papel, que é uma série espanhola. Ou seja, galera, essa integração mundial, essa conexão mundial que está presente na nossa vida, chama-se globalização. Então, exemplos de globalização aí, dessa conexão mundial. Você saber quem é essa galera aí, né? De um lado, nós temos uma conexão global através da música, que é o BTS, e embaixo aí nós temos uma conexão global através do cinema, que são os Vingadores, ou através dos quadrinhos, que seja. Essa globalização, essa conexão global, nós podemos dar alguns exemplos. Ela pode ser econômica, por exemplo. Lá em cima nós temos a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, as mercadorias, né, as empresas são vendidas para o mundo inteiro. Então, uma empresa brasileira que coloque suas ações na Bolsa de Valores, uma pessoa de qualquer lugar do mundo pode comprar essa ação através da Bolsa de Valores. As empresas também são um bom exemplo. A Coca-Cola é uma empresa que está em quase todo o planeta. É uma empresa transnacional, está em várias nações. A, a União Europeia, né, os blocos econômicos, são um bom exemplo também de globalização econômica. Os blocos econômicos, por exemplo, envolvem vários países, né? A União Europeia, por exemplo, tem uma moeda própria, que é o euro. Então, nós temos aí exemplos de globalização, de integração, de conexão mundial através da economia. Exemplo também de integração mundial através da política, né? O bloco dos BRICS, né? Os BRICS que inicialmente eram formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, por isso que esse nome, né, que é uma sigla em inglês, África do Sul em inglês começa com S, né, South Africa. E recentemente, no ano de 2023, outros países entraram para os BRICS. Eu coloquei a setinha na Argentina porque ela saiu recentemente, mas os BRICS são um bom exemplo aí de conexão política, porque eles são um bloco que a intenção deles é subverter a ordem mundial, que hoje em dia quem manda no planeta basicamente são os americanos, os países da Europa Ocidental, o Japão e tudo mais. A ideia dos BRICS é assumir esse protagonismo do poder mundial. E tanto é que os americanos têm esse poder mundial que a eleição deles, ela interessa o resto do mundo, porque a eleição deles muda o mundo, né? Os americanos, eles interferem diretamente na economia, na política dos países e até militarmente, eles entram nos países dos outros. Então, o presidente lá faz muita diferença para o mundo. Então, a globalização, ela é política. O presidente americano, ele importa para o mundo inteiro. A globalização também é ambiental, por exemplo, a COP, né, ela acontece todo ano, é uma convenção da ONU para discutir as mudanças climáticas. Então, o clima global é discutido globalmente porque ele interfere o mundo inteiro, o aquecimento global interfere a todos, né? Então, a globalização, galera, ela é essa conexão mundial, tá? Essa interligação, essa integração. Imagine, sei lá, 50 anos atrás como era, né? As pessoas não tinham TV ao vivo, não existia celular, não existia internet, não existia, então, rede social. Você ficava sabendo uma notícia que tinha acontecido lá na Mongólia
depois de dias que chegava no jornal impresso. Hoje em dia você sabe na mesma hora que chega na sua rede social. Então isso aí é um exemplo de como a globalização ela está mais intensa hoje em dia, como o mundo está mais conectado hoje em dia. Mas a globalização ela não teve início agora. E aí que vem as chamadas fases da globalização. Vamos lá? Primeira fase da globalização são as grandes navegações. Você concorda comigo que o fato de uma pessoa pegar um navio, lá, um barco, né? Lá no século XV, XVI, lá de Portugal, e chegar aqui na América, tomar a terra dos índios, ele está fazendo aí um contato entre povos diferentes? Isso aí é a primeira fase da globalização. Através disso, eles conquistaram suas colônias e passaram a vender suas mercadorias para os asiáticos. Então, nós temos a primeira fase da globalização. Segunda fase do mundo global. A época aí da segunda revolução industrial, que acontece o neocolonialismo, né? Que o neocolonialismo, basicamente, os países europeus tomaram o continente africano para eles, lembrando que, sempre é importante lembrar, na África tinha sim já países, tinha os impérios desenvolvidos lá, mas o europeu não tá nem aí, foi lá e tomou as terras dos africanos, causando um monte de guerra que a gente tem até hoje. E a segunda revolução industrial, ela vai fazer uma modificação muito grande no sentido global, porque ela vai produzir o automóvel, a energia elétrica, o telégrafo, o telefone, os aviões, e tudo isso vai integrar mais o mundo. Os aviões vão fazer as viagens ficarem mais rápidas, as pessoas vão se deslocar de um lugar para o outro com mais facilidade, os carros vão fazer as entregas ficarem mais rápidas, chegarem a lugares que não chegavam antes, o telégrafo vai fazer a comunicação ficar mais fácil, assim como o telefone vai fazer a comunicação ficar mais fácil, ou seja, tudo isso aí faz a globalização ficar mais intensa. Então essa é a segunda fase. Primeira fase, grandes navegações. Segunda fase, segunda revolução industrial, que vai trazer todas essas inovações que vão conectar o mundo. Terceira fase, já é a época da Guerra Fria, né? Que na época da Guerra Fria, a intenção dos Estados Unidos era abraçar o mundo inteiro, né? Colocar o mundo inteiro debaixo do seu braço para conquistar, que era um grande tabuleiro de war. Então, ele vai promover a globalização. Por exemplo, os americanos nessa época da Guerra Fria vão espalhar as suas empresas. Lembra que eu falei da Coca-Cola, uma transnacional? Ela vai aumentar muito a sua área de influência. Não só ela, mas as empresas americanas vão aumentar muito a sua área de atuação justamente por conta disso. E aí nós temos um outro exemplo de globalização. A terceira revolução, tem vídeo aqui nesse canal, ela é fundamental também, porque ela vai trazer as inovações tecnológicas, a internet, o computador, tudo isso aí vai ser criado na terceira revolução industrial, que faz parte da terceira fase da globalização. Então, primeira fase, grandes navegações, segunda fase, segunda revolução, terceira fase, Guerra Fria / terceira revolução. E a quarta fase da globalização é o fim da Guerra Fria, que aí o mundo vai acabar com os países socialistas em geral, vão ficar poucos, e aí esses antigos socialistas vão ser capitalistas também, vão se integrar nesse mundo global, né? E aí nós temos a expansão das transnacionais, elas vão se expandir mais ainda nessa época. Nós também temos a quarta revolução, que vai fazer com que a comunicação hoje em dia seja muito mais rápida, muito mais instantânea, né? Os transportes vão evoluir mais ainda, então tudo isso acelera a globalização. Tanto é que nós temos esse esquema, né, do David Harvey, que é um clássico da geografia, que ele mostra como o mundo está ficando menor, justamente porque ele está ficando mais conectado, principalmente pelos meios de comunicação e meios de transporte. Quando a gente pensa em globalização, a gente tem que pensar principalmente nisso aí, ó, meio de comunicação, meio de transporte. E é isso que ele mostra aqui, ó. 1500, 1840, barcos à vela, 16 km por hora. Então, mostrando transportes, né? 1850, 1930, velocidades locomotivas a vapor, 100 km por hora. Então, veja como aumentou a velocidade dos transportes, fazendo com que o mundo se conecte mais. Barcos a vapor, 57 km por hora. 1950, jatos de passageiros, 480 a 640 km por hora. Ou seja, o mundo ficando menor ainda, as pessoas se conectam mais rápido ainda. Anos 1960, jatos de passageiro, mais rápido ainda, o mundo fica menor ainda. Imagina, se ele continuasse fazendo isso aí, o mundo seria um cisco, né? Porque hoje em dia os aviões são mais rápidos e a comunicação, então... Enfim, isso aí são chamados fluxos, né? Essa ida e volta, né? Que são os meios de comunicação e os meios de transporte, né? Esse avanço deles faz com que a globalização, essa integração mundial, fique mais forte. Então, gera uma grande circulação de pessoas, de capitais, né?
de mercadorias, graças aos meios de transporte e meio de comunicação. Um detalhe que é importante falar é que o mundo ele não é igual. A globalização ela não atinge todos os países de forma igual. A globalização, de certa forma, ela é desigual. Perceba esse mapa que ele mostra a questão do uso de internet. Então, a gente vai ver o uso de internet muito grande aqui, ó, nos países da América do Norte, em geral, aqui em alguns países da América do Sul, como o Brasil, a Europa, né, como um todo, mas olha só a África. Olha a África, olha a parte da Oceania, olha a Oceania, né, o jeito que ela é, parte da Ásia, ou seja, você percebe aqui nessa imagem que a globalização, essa conexão mundial, ela não é igual em todo lugar, tá? Ela é desigual. Inclusive, Milton Santos, um dos grandes geógrafos da história, o trabalho dele é justamente para falar sobre essa desigualdade causada pela globalização. Imagina, você deve conhecer alguém assim, uma pessoa que não tem um celular, que não tem um celular de ponta, não tem acesso à internet, ela fica isolada dentro de um país que tem isso, dentro de um mundo global. Então, imagina um país inteiro isolado. Então, a globalização, ela é desigual, tá? A globalização, ela não é homogênea. Bom, dito isso, agradeço muito a sua companhia e te peço, por favor, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal e compartilha, comenta. Me ajuda aí que eu agradeço demais, tá bom? Obrigado pela companhia e até a próxima.